Boa tarde, pessoal. Sou a professora Fabiana e hoje iremos falar sobre as propriedades do átomo. Observem bem essa gravura aqui, onde fala dessas propriedades do átomo. São átomos de mesmo elemento com mesmo número de prótons, uma vez que um critério para identificar um átomo é o número atômico. Os isótopos são ditos como átomos de mesmo elemento por terem números de prótons iguais. Números de prótons é igual ao número atômico. Assim, na tabela periódica, os isótopos se encontram nos mesmos lugares, fazendo jus ao nome isótopo, que significa mesmo lugar. É claro que a massa atômica dos isótopos é diferente, pois tem números diferentes de nêutrons em seus núcleos. Resumindo, podemos afirmar que isótopos são elementos com mesmo número atômico e diferentes números de nêutrons. Exemplos: isótopos de hidrogênio e do cloro. Isóbaros são átomos com mesmo número de massa. São elementos diferentes que se encontram em locais diferentes da tabela periódica. São exemplos de isóbaros o cálcio e argônio. Isótomos são átomos com o mesmo número de nêutrons. No caso dos isótomos, menos que tenhamos o número de nêutrons, devemos fazer o cálculo para encontrar N, usando a equação N é igual a menos E. Exemplo, carbono e nitrogênio. Agora vamos ver sobre essas forças nucleares, né? As forças nucleares são 4: força forte, força fraca, força eletromagnética e força gravitacional. Existem 4 forças observadas no universo, em particular no universo atômico. Conhecendo um pouquinho de cada, podemos entender o que ocorre no interior do átomo. No núcleo do átomo, a força forte é predominante. Iremos ver agora os raios atômicos. É a distância entre o elétron na camada mais externa da eletrosfera e o núcleo do átomo. Para se determinar o tamanho do átomo, foi estabelecido que a eletrosfera organiza-se de forma singular em torno do núcleo, o que possibilita estipular um raio atômico. Constatou-se que esse raio, que mede toda a eletrosfera do átomo, é 10.000 vezes maior que seu núcleo. Pode haver radiações nessas medidas, pois o raio atômico de cada espécie contrai ou expande conforme posicionamento, interações externas e campos energéticos. Iremos falar sobre a massa atômica. O que é essa massa atômica? É a somatória da massa dos elementos que compõem o átomo. Como o elétron tem massa desprezível, muito pequena, a massa de um átomo é composta pelos nêutrons e prótons. Na tabela periódica, a informação de massa é dada logo abaixo do símbolo de cada elemento. A unidade de medida, que é a unidade de massa. O valor estipulado para tem como referência o carbono 12, um isótopo muito abundante do carbono e equivale à massa de 12 ovos do átomo de carbono 12. O núcleo atômico. Esse núcleo, representado pela letra P ou Z, é a quantidade de prótons existente no núcleo de uma espécie atômica.
Ele distingue um átomo do outro e é a propriedade atômica utilizada para ordenar os elementos na tabela periódica. A informação sobre o número de prótons de um elemento é disponibilizada na tabela periódica. Fica acima do símbolo cada átomo. Radioatividade. Alguns átomos, como o urânio e o césio, possuem propriedades radioativas, que é a capacidade de emitir naturalmente energia em forma de partículas e onda, alfa, beta ou gama, acarretando o fenômeno do decaimento radioativo, que é a transformação de um átomo radioativo em outro elemento mais estável. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Tchau, ficam com Deus.